muito bom dia, começando mais um nosso Pense e Ore. Hoje, 15 de novembro, feriadão, hein? Feriadão, véspera do meu aniversário, eu tô aqui, ó. Feriadão, você tá de boa na Lagoa aí, eu tô aqui. Hoje é um dia muito especial, vamos juntos aprender mais sobre Jesus e até o final dessa série e nos parecer mais com o nosso mestre. Manda aquele seu bom dia pra mim, você que hoje tá me assistindo de casa, tá de boa na Lagoa aí, sei que tem gente trabalhando, cobra hora extra, viu? Cobra hora extra. Muito bom dia, muito bem-vindo, é uma alegria poder estar com você aqui, lembrando que você é realmente uma bênção na nossa vida, porque a gente está aqui primeiro por causa de Deus, segundo por sua causa. Se você não estivesse aí, nós não estaremos aqui. Então faz o seguinte, ó, para me ajudar, deixa o seu like, se inscreva no canal, pega esse link, manda para o máximo de pessoas que você puder e não esqueça, você pode nos ajudar de 3 formas. Superchat é a primeira, clica no cifrãozinho aí, manda a semente que você quiser, pode mandar um Pix, tá aqui embaixo a chave, Pix é penseore, tudo junto, @hotmail.com, penseore é o nome do programa, @hotmail.com, e você pode se tornar um membro do canal com R$ 24,90 por mês, lembrando que todo dia, tudo que eu falo aqui, tudo que eu comento aqui, tá num PDF lindo, editado, prontinho, versículos, comentários, tópicos, é só você baixar e usar como preferir, tá bom? Ó, hoje a gente vai falar no último episódio, 5º episódio da série Como Ser Parecido com Jesus, você tem poder e não sabe. É isso? É isso aí, pastor. Bom dia, produção. Bom dia, pastor. Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. Animado pro final de semana? Sempre animado. Muita gente emendou, né? Muita gente emendou. Os amostradinhos, nós estamos aqui, firmes e fortes. Então, com vocês, pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz o seguinte: sua generosidade hoje pode abrir portas de provisão amanhã. Sua generosidade de hoje pode abrir portas de provisão amanhã. Todo o processo de Bíblia relativo a enriquecimento e prosperidade nasce da generosidade. É impressionante. Todo, de Gênesis a Apocalipse, todo avivamento financeiro, toda prosperidade, toda multiplicação de recurso nasce, biblicamente falando, da generosidade. Se nós formos generosos, nós abrimos a porta para o sobrenatural. Então, fica com a dica do produção aí, que é bíblica e é poderosa. Bom, vamos trabalhar então? A gente vai fechar essa série Como Ser Parecido com Jesus. Cada dia eu trouxe para você duas sentenças, mostrando sempre na Bíblia que Jesus fez, e Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo, não tem outro modelo, Jesus é o modelo, as coisas dão certo porque nós seguimos Jesus, as coisas funcionam porque Jesus é o modelo, e hoje eu quero falar com você aqui sobre poder. O poder que a gente vê muito em filmes da Marvel, o poder que a gente assiste muito em filmes da DC, as crianças assistem desenhos de poder, mas o poder é real. O poder que é essa força não visível, não palpável, mas que é real. Esse poder de transpor dificuldades, esse poder de ter uma força além do normal, de trazer à existência o que não existe, isso é real. Trazer à existência o que não existe, isso é real. Isso não é conto da carochinha. E isso é real porque a Bíblia diz que é real. Então, existe sim um nível de poder na minha vida, além do que é perceptível pelos homens, existe. Existe e deve ser buscado. Essa semana inteira nós estamos falando sobre imitar Jesus, mas nesse caso nós precisamos entender que nós não temos o mesmo poder de Jesus, porém ele nos deu autoridade para, baseado no que ele é, no que ele faz e no que ele pode, recebermos o poder dele para atuar em nós. Nós nunca seremos poderosos. Nós nunca seremos super-homens e super-mulheres, mas há uma habilidade de pedir a Deus o poder, de pedir a Deus a autoridade, e na autoridade dele, no nome dele, fazer proezas para ele. É isso que eu quero que você aprenda nesse dia. Então, a natureza do poder de Jesus Cristo só tem uma função: dar glória ao nome dele. Não é para te deixar rico, não é para te deixar famoso. Eu sei que tem pessoas que se utilizam dos dons para isso, e não tem nada de errado você trabalhar, se esforçar, mas tudo deve ser para a glória de Deus. Então vamos lá. Onde é que o poder de Deus se manifesta em nós? Onde é que os
o poder de Deus desperta minhas habilidades. São coisas muito preciosas, porque é interessante perceber, nos dias de hoje, quem está conosco não é Jesus, é o Espírito Santo. Se você olhar na cronologia bíblica, Antigo Testamento você tinha maciçamente a presença do Deus Pai. Aquele intervalo de Malaquias com Mateus, que são os 400 anos do silêncio, você é interrompido pela presença e a chegada do Deus Filho. O Deus Filho fica aqui na terra 40 dias após a sua ressurreição. Ele ascende aos céus 40 dias depois da Páscoa. 40 dias depois da Páscoa, Jesus volta ao céu, passa o intervalo de 10 dias, completa 50 dias depois da Páscoa, e aí o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, é derramado o Deus Espírito Santo sobre nós. Olha que maravilhoso, ao longo da história humana, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o tempo do Deus Espírito Santo vai acontecer quando Deus Filho voltar para resgatar a sua igreja, a sua noiva. Mas não é errado você falar que Jesus está aqui, Deus está aqui, porque os três são um. Né? Então, o Espírito Santo também é Deus, Jesus também é Deus, o Espírito Santo também é Jesus. Eles são três pessoas em um só. Então não é errado dizer, Jesus está aqui. Ele está também. Tá? Pastor, mas eu não entendo isso claramente. Nunca vai entender. Nossa mente não vai... Como é que a criatura vai entender o Criador? Como é que nós vamos estudar a estrutura do Criador? É a mesma coisa que nós falamos aqui. Quando a gente fala Deus sempre existiu, a conta não fecha. A mesma coisa falar de eternidade. Eu bugo com a eternidade. Como é que uma coisa não acaba? Tudo acaba. O leite acaba, o pão acaba, eu acabo, o dinheiro acaba, o salário acaba. Tudo. Mas não vai acabar? Como é um negócio que não acaba? A tua mente começa a processar, aí faltam as peças. Aí ela começa a travar. O HD trava. Aí você tem que reiniciar e falar. Deus sabe. É isso aí. Então, o Espírito Santo vai te dar poder através do quê? 3 coisas, anota aí. Primeiro, os seus dons. Os dons são dados por Deus a homens para o aperfeiçoamento da igreja. O dom não é dado para alguém para ficar rico, famoso. Não. O dom pode até gerar uma consequência disso, mas o dom não é dado com esse objetivo. Então, nós temos o poder sobre a doença, poder sobre a crise, poder sobre o mal, porque recebemos dons. E esses dons são dados por propósito, conforme a vontade de Deus. A gente vai perceber isso em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, que a produção vai ler agora para a gente. Vai lá, produção. Diz assim, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Esse texto é revelador. Paulo está falando o seguinte, Deus vai usar o Espírito Santo, o Deus Pai, e esse Espírito Santo, visando o bem de todo mundo, visando o crescimento de todo mundo, vai pegar algumas pessoas e ele vai distribuir os dons. E ele vai dar até o nome de alguns aqui, conhecimento, pelo Espírito da fé, Espírito, cura, né? E tudo isso no mesmo Espírito. O que significa? Vão ter pessoas trabalhando em áreas diferentes, mas todos com o mesmo propósito. Todos convergindo para o mesmo objetivo. Isso é maravilhoso. Isso é o reino de Deus. Então não deveria ter, por exemplo, confusão, competição, um querer matar o outro, inveja, ciúme. Por quê? Nós não tem a diversidade de dons no meio do reino de Deus, ela é sadia. A gente vê uma época da igreja brasileira que todo mundo só queria fazer 3 coisas. Ou prega, ou canta, ou dança, ou toca. 4 coisas. Quem não pregava, né, no púlpito, quem não cantava no púlpito, quem não tocava no púlpito, quem não dançava no púlpito, estava endemoniado. Ou dizer assim, você não serve na igreja, porque as pessoas resumiram a igreja à plataforma. Então a pessoa falava assim, nossa, eu tenho que ir para a igreja hoje fazer a obra de Deus. O que você vai fazer? Eu vou cantar. Cantar no coral. Cantar é fazer a obra de Deus? É. Mas nós resumimos tudo que Deus pode fazer para abençoar o próximo em 4 funções só.
E por isso que ao longo do tempo, essas igrejas extremamente tradicionais, que focam só na plataforma, foram ficando para trás, porque a excelência agrada a Deus e inspira pessoas. E todo dom, quando é dado por Deus, seja qual for a função, e aqui eu estou falando de questões administrativas, questões de limpeza, tudo. Gente, o dom não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem me dá e sobre convergir para o mesmo Espírito. Eu posso varrer um chão, limpar um banco, eu posso cuidar de uma criança na hora do culto, eu posso no meu emprego de contador, de economista, de pedreiro, de marketing, de telemarketing, ser usado por Deus. Por quê? Porque Deus distribui os dons individualmente para o aperfeiçoamento do outro. Quem recebe o dom não recebe para si. Então, o que eu estou querendo dizer? Peça a Deus os dons. Fala, Deus, me ajuda a descobrir o meu potencial. E para descobrir o dom, você tem que olhar para si mesmo. Você tem que saber aonde é que os seus olhos brilham. Porque Deus não é burro. Deus não vai te dar um dom onde você não tem habilidade. Deus não vai fazer você ter um dom de pregar, por exemplo, se tu é ruim na fala. Não tem como. O dom, ele sempre vai estar atrelado às suas habilidades naturais. E você vai fluir. E, pastor, mas tem dons que aparecem mais que os outros? Aparecem. Mas não é porque aparece que é mais relevante. Aí tem que tomar um cuidado com isso. O papel do dom é convergir para o Espírito de Deus, edificar a obra de Deus e não trazer, né, a glória pessoal. Então, como é que eu vivo esse poder? Como é? Primeiro, renúncia. Deus não vai dar um dom, um poder a alguém que é extremamente egoísta e que a sua agenda gira em torno dele mesmo. Não vai dar. Segunda coisa, para que Deus vai te dar um dom? Se o dom é para ajudar o próximo, para que Deus vai te dar um dom se você não tem empatia por ninguém? Se você acorda, passa o dia e dorme só pensando em você. Se o dom é para ajudar o outro, se o dom é para edificar o outro. Outra coisa importante, para que Deus vai te dar um dom se a Bíblia diz que todos os dons caminham para o mesmo Espírito, se você não tem comunhão com o Espírito? Como é que você vai agir em direção ao Espírito, ao mesmo Espírito, se você é insensível à voz de Deus? Então fica aqui as 3 dicas. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ter dons espirituais. Eu quero ser um edificador na minha casa. Eu quero abrir minha boca e seja lá com o microfone na mão, na praça, no mercado, na padaria, no açougue, a voz de Deus ecoar através da minha voz. Pastor, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero ser um transformador de ambiente. 3 coisas importantes para Deus te dar um dom: renúncia, prioridade em ajudar pessoas e comunhão com Deus. Não tem outro jeito. Porque o dom é exatamente para isso. Então, esses 3 pilares principais. Olha o que fala em Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, Ezequiel, assim como nós, recebeu o contato com o Espírito Santo, e esse contato trouxe a ele, no meio de um ambiente de caos, cemitério, vale de ossos secos, uma mudança, uma transformação. Mas por quê? Por causa do Espírito. Né? Olha, eu conheço muita gente que você bate o olho e fala assim, esse cara não tem unção, mas ele tem dons, ele tem talentos. O carisma te leva até um lugar. O carisma, a eloquência, a habilidade natural. Mas dificilmente alguém se mantém lá em cima com uma performance ao longo dos anos se você não está fundamentado na rocha. Porque o dom natural, ele não suporta as tempestades espirituais. Só os dons espirituais. É muito difícil você ver uma pessoa que chegou no topo por conta do seu carisma, por conta da sua habilidade natural, suportar tudo. É por isso que os gigantes caem. Por isso que você vê aquela pessoa e o diabo ele é tão sujo que ele vai esperar a pessoa chegar no topo. E é aí que os grandes caem. Porque quando você está lá em cima, movido por um desejo particular, uma ambição, você pode até chegar. A ambição, a ganância são combustíveis. Uma pessoa obcecada pelo sucesso, obcecada pelo dinheiro, ela pode até ter. Agora, a gente vai descobrir ao longo do tempo que o grande desafio não é chegar lá, é se manter lá. Chegar, gente, não é difícil.
Todo mês você ouve alguém falando, ó, o fulano caiu, o fulano parou, o ciclano estava lá no topo. Por quê? Porque você tem que entender que por mais abençoado que você seja, por mais poder que Deus tenha dado a você, nunca vai ter que quebrar o elo com ele. E o elo implica em ser tocado pelo Espírito Santo, renunciar, ter comunhão com Deus, amar o próximo e ter uma vida devocional. Não tem essa. Olha lá o versículo 4 e 5 do Ezequiel. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Leu 10 agora, 37 e 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Aí, o que eu aprendo? Ezequiel está num ambiente de morte, é uma visão, claro, mas essa visão representava exatamente a nação de Israel no cativeiro. E Deus estava levando um homem, porque sempre Deus trabalha com um homem. Deus estava levando um homem para viver uma experiência única, e essa experiência foi tão poderosa, mas tão poderosa, que mudou tudo. Agora, o que fez Ezequiel mudar? Primeiro, ele obedeceu à voz de Deus. Deus perguntou para ele o que ele achava, ele respondeu com sabedoria: Deus, tu sabes se esses ossos podem virar carne ou não. E aí Deus falou: então agora é o seguinte, eu vou te dar uma aula. Eu vou te explicar como é que você vai profetizar aqui. Deus falou, ó, você vai falar sim, você vai falar carne, tendão, você vai profetizar isso. E a Bíblia diz que ele agiu do jeito que Deus mandou. Ele agiu do jeito que Deus ordenou. Porque só tem um jeito de Deus agir na sua vida, se for do jeito de Deus. Só tem um jeito. Não adianta começar no embalo. Não, só tem um jeito. Por isso que o crescimento constante nem sempre ele aparece rapidamente, mas logo você vai ultrapassando os aceleradozinhos e você vai conseguindo. Por quê? Porque o que vai atrapalhar a sua vida de crescer é fazer a obra de Deus do seu jeito. Então, pastor, Deus tem um poder para mim? Tem. Deus tem um dom para mim? Tem. Agora, você está disposto a descobrir o dom que Deus tem para você? Ou você quer fazer a igreja de carreira? Você quer fazer a obra de Deus e ganhar pão? Não é? Porque, vou ser sincero, nem todo mundo vai fazer o que admira no outro. Graças a Deus, Deus me deu o dom da fala. Eu considero, humildemente falando, que a comunicação é uma das áreas onde Deus me deu para agir, para atuar. Eu posso dar cursos, eu posso ensinar, mas não quer dizer que nem todo mundo vai falar como eu falo. E a minha comunicação, ela chega no nível. Tem pessoas que o alcance da comunicação delas é infinitamente maior que o meu. Mas eu entendo que Deus me deu uma porção e eu tenho que fazer o melhor com a porção que Deus me deu. Então, sei lá, eu tenho aqui, simultaneamente aqui, 1.600, 1.700 pessoas. Ao longo do dia bate aí 10 mil no Pensiore, certo? Tem pessoas que fazem uma live de 20 minutos e tem 300 mil pessoas. Eu faço o clamor da madrugada, eu tenho uma quantidade de pessoas. Tem outros que fazem oração que alcançam 10 vezes mais do que eu. Eu vou parar de fazer o meu trabalho. Não, Deus dá um talento de acordo com a nossa capacidade. E eu estou atuando naquilo que Deus me deu. Não é sobre competição, não é sobre ser melhor que ninguém, é sobre fazer o melhor com aquilo que Deus me deu. E Deus dá o crescimento. Se Deus quiser que eu rompa a barreira, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer de melhor? Estou me esforçando? Estou. O crescimento quem dá quem é? Deus. É Deus. Então, tira a incredulidade, Deus pode te usar. Agora, pare de se comparar, pare de ficar olhando para o outro, pare de ficar amaldiçoando a porção do dia, porque o que pode te impedir de receber o Espírito Santo é quando Deus olha para o teu coração e a motivação não é a correta. A nossa motivação é agradar o Senhor. A nossa motivação quer poder na sua vida, agrade a Deus. Tem gente que dá nojo conversar. Você vê que a pessoa ela é realmente um empresário da fé. Ela é realmente um mercador da fé. Ela trabalha num personagem. Eu bato o olho, eu já saco já quem é personagem. Eu lembro que eu fui almoçar recentemente com uma pessoa completamente personagem. Personagem.
Personagem. Tá? Então, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder, dá unção. O Espírito Santo dá coragem, dá ousadia. O Espírito Santo te dá palavra. O Espírito Santo leva você. E a Bíblia nos ensina. Deus tem dons para derramar. Peça, mas peça com a motivação correta. Renuncie, servir o próximo e comunhão com Deus. Certo, produção? Certo, pastor. A segunda coisa que eu quero te ensinar hoje sobre se parecer com Jesus, além de ter dons, e eu acho maravilhoso que a Bíblia diz que nós faremos coisas maiores do que Ele, é a respeito do consolo que a gente tem no Espírito Santo. A nossa vida vai ser atropelada várias vezes. Nós vamos ter situações muito desagradáveis, mas existe uma promessa de consolo. O próprio Jesus foi confortado. O próprio Jesus orava em momentos de tensão para receber a força necessária para seguir em frente. Eu acho lindo o que a Bíblia diz em João 14:16. Leia aí para mim, produção. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha que maravilha. O Pai nos dá o Consolador. Então, o consolo, ele faz parte da vida de um crente. O que é o consolo? Consolo serve para tudo aquilo que eu não consigo administrar. Perdi um parente. Fui mandado embora por justa causa. Ouvi alguém falando mal de mim injustamente. A nossa alma, ela vai tentar desesperadamente compensar o buraco aberto pela traição com alguma coisa que eu me sinta melhor. Não precisa. Você tem consolo. E o que a gente precisa fazer? Arrependimento. Como é que o Espírito Santo vai me confortar se eu não tenho e não dou acesso ao Espírito Santo? Não adianta fazer terapia, não adianta fazer psicologia, respeito o terapeuta e o psicólogo, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Você pode gastar todo o teu dinheiro, tem coisas que só Deus pode fazer. E como é que o Espírito Santo me convence? Arrependimento. Lê para mim João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí. Quando ele vier, quem é esse ele? Jesus. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós acreditamos piamente na presença de Deus. Agora, como é que o Espírito Santo vai entrar em mim se eu não me arrependo? Se eu não abro meu coração para Ele? Pastor, eu estou infeliz, normal. Pastor, eu estou muito decepcionado, normal. Eu não aceito a morte do fulano, normal. Isso é a humanidade. O ser humano é assim. O ser humano reage ao que acontece. Dificilmente o que acontece não mexe numa pessoa comum. Ela está feliz quando é para ser feliz e ela está triste quando é para ser triste. Ela é completamente volúvel ao ambiente externo. Como é que eu rompo esse casulo? Como é que eu saio dessa bolha? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer uma nova perspectiva, uma nova mentalidade. Eu não sei te explicar, mas ele vai fazer. Eu não sei te explicar, mas ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele traz uma nova perspectiva. De lixo do pecado eu me torno perdoado. De injustiça eu caminho para a justiça. E o juízo qual é? Deus vai julgar as obras boas e as obras ruins. O que isso significa? Eu estou em paz. Porque se eu tenho um juiz justo julgando cada uma das causas, ninguém vai sair impune. Ninguém. Todo mundo vai ter o que merece. Só que eu fui convencido pela graça de Deus. Quando a gente começa a olhar para a perspectiva do Espírito Santo, as peças mal elaboradas, aquilo que não encaixa na minha vida, começa a encaixar. Porque o Espírito Santo gera em mim certezas espirituais. Certezas de uma vida além do que os olhos enxergam. Certeza de uma vida além da matemática. Isso é o poder de Deus. Isso é a capacitação que Deus dá a cada um que entrega a vida a Ele. Só que qual é o problema? Você quer ser um cientista.
Você quer que Deus te explique como vai acontecer para você aceitar o pedido de Deus, de entregar sua vida para Ele? Não. Primeiro você entrega a sua vida para Deus, depois Deus muda você. Deus não tem que provar nada para você. Deus não é como um vendedor desesperado que bate na porta da tua casa e faz demonstrações, né? Olha, o produto funciona. Daqui, deixa eu demonstrar aqui. Aí tem uma amostra grátis. Deus não vai te dar amostra grátis. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já entregou a vida por você. Ele já fez o que era para eu fazer. Ele já pagou o preço. Ou você aceita o projeto evangelho de uma forma plena, se for para ter frescura. Ah, eu quero um sinal. Vai lamber sabão. Que sinal é esse que você quer? Toma vergonha na sua cara. Entregue sua vida a Jesus. Lê para mim Atos 1:8, produção. Atos 1:8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo descer, e ele já desceu, e ele está aqui entre nós, vai chegar uma época que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Essa época é chamada de grande tribulação. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, e aqueles que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados. Nesse exato momento, o Espírito Santo será retirado da terra. Tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de fazer hoje, que a gente despreza, não será possível ser feito mais. Em outras palavras, eu vou orar e não vou sentir nada. Eu vou pedir para o mal sair da minha vida e o mal não vai sair. Porque a autoridade das nossas orações, a autoridade do nosso clamor está na fé em Deus, manifestada pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, ele vai transformar pessoas comuns em testemunha. Ou seja, o que é uma testemunha? É alguém que comprova algo que viu, que sentiu e ouviu. Que vai dar veracidade para uma situação. Então, se você é testemunha da honestidade de alguém, você vai depor a respeito dessa honestidade. Se você é testemunha de um crime, você vai depor. Qual é o objetivo da testemunha? Dar base, solidez, para que aquilo que não é visível para todo mundo, todos acreditem, porque é uma testemunha, além daquele que fala. Deus fala, mas Ele quer testemunhas. Ele quer pessoas infiltradas em todas as esferas da sociedade, capazes de dar um testemunho de que o Espírito Santo é real, de que a salvação é real, de que Deus muda a história, de que Deus muda a vida. Isso que Jesus fez. Por que o começo do ministério de Jesus se deu no Jordão? E a Bíblia diz que o Espírito desceu como uma pomba. Porque Jesus ali estava sendo habilitado como homem. Por que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto? E ele é tentado depois de 40 dias de jejum e oração. Por quê? Porque o Espírito de Deus está transformando Jesus em uma testemunha. Algo está sendo derramado sobre essa natureza humana. Ele é Deus, mas ele também é 100% homem. E como 100% homem, ele está nos ensinando o que todo homem, não importa sua cor, seu peso, sua nacionalidade, todo homem precisa. O que é que todo homem precisa? O Espírito de Deus. Então eu preciso buscar esse Espírito para eu ter o consolo. Tudo que está mal resolvido na minha vida, tudo que está torto, o Espírito Santo endireita. Como? Arrependa-se. Fala, abre essa boca cheia de dente. Deus, eu me arrependo. Deus, eu não quero mais fumar, beber, cheirar, trair, prostituir, ter pornografia. Eu não quero. Você tem o poder de abrir a cela? Não, mas você tem o poder de pedir ajuda. É essa a situação. A gente quer abrir a cela e não quer pedir ajuda. Não, você faz o que pode e Deus faz o que você não pode. Deus sabe que você não pode se livrar dessa situação sozinho. Deus sabe que há muitos anos você pratica isso aí tá encruado na tua natureza. Mas a mão de Deus tocando em você, uma vez que você abre a porta do coração, Deus limpa. E o meu desejo é possível se parecer com Jesus. De segunda-feira até hoje, nós estamos falando a mesma coisa. De várias perspectivas, de vários textos, Jesus é o modelo, Jesus é o ícone, Jesus é aquele que a gente segue. E é possível, certo? É isso, produção? É isso aí, pastor. Vamos embora então, Saque Mirim, roda aí. Vamos lá, pastor. A primeira pergunta do saque é da Andressa. E ela pergunta o seguinte: fui traída. Meu ex-marido foi embora de casa para morar com outra mulher. É pecado me casar? Olha, você foi repudiada e abandonada. Biblicamente falando, não é pecado não. Tá?
O que a gente precisa fazer, gerar, em nome de Jesus, né, é entender não só essa ideia se eu posso me casar, mas o que eu tenho que melhorar para ter uma nova pessoa na minha vida. Porque existe em nós uma tendência natural de escolher o mesmo perfil de gente todas as vezes que precisamos trazer alguém para a nossa vida. Então, sim, você pode casar de novo? Pode, mas é o tempo, é a hora. Eu já estou pronto, o dedo podre foi curado, eu quebrei o ciclo, eu tenho uma clareza de que eu trouxe para a minha vida um perfil de gente que não presta. Ah, pastor, mas ninguém tem uma marca na testa, presta ou não presta. Concordo, porque sempre há o livre-arbítrio e cada um é livre para fazer o que quer, como quer. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós precisamos viver uma vida pautada no quê? Na clareza, na lucidez. Daí vem meu livro, que eu quero indicar para você, A Difícil Decisão do Recomeço. Antes de um começo não tem nada, antes do recomeço tem um fracasso. Então não é pecado, mas não fica focada só se é pecado ou não é. Eu estou pronta para isso, eu estou pronto para isso, eu já aprendi tudo que tinha que aprender, porque antes só do que mal acompanhar. Roda a segunda aí. Segunda pergunta é da Nina, diz assim: até quando devo insistir em um pedido de oração? Olha, você deve insistir até Deus responder. Responder sim ou responder não. Davi pediu para Deus curar o filho dele, o filho que ele teve com Betseba, do caso de adultério, até que houvesse uma chance, ele estava orando. Quando Deus fechou a porta, ele parou. Então você deve orar até enquanto houver saídas, estratégias. E Deus não fechar a porta. E quando Deus fechar? Bom, quando Deus fechar, você vai saber. Você vai saber, né? E Deus não vai, por exemplo, quebrar princípios da palavra para atender sua oração. Então, por exemplo, o que eu entendo que é um pedido que eu posso fazer constantemente? Que se Deus me responder do jeito que eu estou pedindo, eu não vou quebrar um princípio. Por exemplo, eu não acredito que eu vou orar para Deus trazer de volta um marido que já escolheu casar com outra. Deus não vai quebrar uma outra... mas não é válido. Aí é outra questão, mas a gente não pode querer construir nossa vida em cima de cambalacho. O cara já saiu, já te largou, já te deu um pontapé no traseiro, já está com outra, ele vai colher os BOs dele. Agora você não precisa ficar parando sua vida para pedir coisas porque você não nasceu para ter migalha. Você não nasceu para ficar ali com pires na mão. Então, peça a Deus tudo, mas entenda que se essa resposta ferir a palavra, se essa resposta estiver matando sua fé, não é de Deus. Porque tudo que Deus tem para você sempre vai te fazer crescer na presença dele. Sempre. Pode até ser algo amargo, mas você cresce. Pode até ser algo apertado, mas você cresce. Tá bom? É isso, produção? É isso aí, pastor. Vamos orar então? Um bom final de semana, hein? Vou orar por você. Sextamos, hein? Bom final de semana. Lembrando que aqui na Lírio nós temos culto às 10 da manhã, domingo, e às 18 horas, você não pode perder. Ontem tivemos uma quinta B-Power maravilhosa e eu espero você aqui domingo às 10 e às 18. Ore comigo, vamos agradecer a Deus por essa semana, por essa série e pedir que Deus nos ajude. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. É preciso pedir poder. É preciso se revestir do poder, da autoridade do Teu nome, da força que há na Tua presença. Nós pedimos a Deus a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, ó Pai, da agonia, da dor, do medo, do caos. Livra-nos, ó Pai, de toda a mortandade. Nós precisamos saber em quem temos crido. Nós precisamos confiar na Tua bondade e na Tua fidelidade. Abra as portas do céu. Quebra todo o laço das trevas. Traga, Senhor Jesus, esse poder, mas não um poder apenas que satisfaça o meu ego. Não. Um poder que convirja para a Tua obra. Queremos ser usados para a propagação do Evangelho. Queremos ser usados para a propagação do Teu nome. Queremos ser tomados pela Tua glória. Vem, Espírito Santo, nós te convidamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas transgressões, por tudo que fizemos que entristeceu o Teu Espírito. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, somos feitos para Te servir, meu Pai. Cuida da nossa alma, afasta todo espírito de ruína, todo espírito de mentira. Nós oramos e declaramos a Tua bondade, a Tua fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a tua vida.
Eu abençoo o teu ser, eu abençoo a tua alma, eu declaro que tudo aquilo que aprisiona você saia da tua vida, anjos à tua dianteira, anjos à tua retaguarda, à tua esquerda, à tua direita, limpando a tua mente. Você é importante para a obra de Deus. Deus tem dons para serem derramados em você. Busca o Espírito Santo, renuncie à tua vontade, sirva pessoas e tenha comunhão com Deus. Você vai ver pipocar dons em você, e nem sempre os dons serão naquilo que você acha. Esteja aberto para coisas diferentes. Esteja aberto para servir na pluralidade e na multiforme graça de Deus. Eu te envio, eu te abençoo. Óleo fresco na cabeça, vinho novo no coração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça, presente de final de ano, hein? Pense, ora, edição 1 e edição 2. Se você, pastor, são textos diferentes, você pode ter os dois. A edição 1, uma bênção, e a edição 2, tá? Esse aqui tá turbinado, mas os dois são poderosos. E aí você pode entrar na bipowerstore.com.br e comprar já o queridinho aqui, Vence em Silêncio. Compra já para você ler antes do final do ano, para virar 2025 de boca fechada para viver milagres. É isso, produção? É isso aí, pastor. Um beijo no seu coração. Excelente final de semana. Te espero aqui domingo na Lírio, hein? Fui. Tchau.